Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, para que possamos dar andamento à exposição desse livro. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura que farei dos versículos 8 a 20. Diz assim a palavra de Deus: Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar, Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: Os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Amém. Irmãos, no final da sua carta aos Gálatas, a região sobre a qual nós estamos considerando, Paulo, ele afirma que trazia no seu corpo as marcas de Cristo. Na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo ele vai relatar o seu currículo vitae, o seu ministério, e ele não apresenta nesse texto, irmãos, a sua formação acadêmica, nem, digamos assim, de certo modo, a sua experiência profissional, mas o apóstolo Paulo, ele apresenta os sofrimentos e as tribulações que ele já havia experimentado por amor a Cristo e a sua determinação de anunciar o Evangelho aos gentios, com varas, é isso que ele diz lá, com varas. E aí então ele faz, a partir do versículo 23, ele vai mencionar esse episódio que nós acabamos de ler aqui, que aconteceu na cidade de Listra, quando ele foi apedrejado. Os irmãos conhecem bem
o contexto em que essa passagem se encontra, né? Aquela igreja forte, aquela igreja madura em Antioquia, ela envia Paulo e Barnabé para aquela grande viagem missionária, e Lucas ele passa aqui a relatar alguns eventos importantes dessa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E o evento que nós lemos agora é exatamente o registro de Paulo pregando a pagãos na cidade de Listra. E quero chamar a atenção dos irmãos para o contexto dessa pregação do apóstolo Paulo aos pagãos. Está aí nos versículos de 8 a 10. E o contexto foi a cura de um paralítico de nascença. E é interessante, irmãos, quando nós comparamos com aquele texto que nós lemos no começo do texto, do culto, no capítulo 3, nós percebemos claramente que há algumas semelhanças nessas curas que foram realizadas. Ambas, elas foram de paralíticos, né? Lá no capítulo 3 diz coxo, aqui diz aleijado, paralítico, mas significam a mesma coisa. Ambos os apóstolos, eles fitaram os olhos diretamente nos paralíticos que haveriam de ser curados. Ambos não somente foram curados, mas eles saltavam como predisse Isaías, né, o profeta Isaías, lá no capítulo 35, que eles saltariam, né, louvando a Deus. Em ambas as curas, irmãos, os observadores dos milagres, de forma equivocada, eles atribuíram esses milagres ao poder dos apóstolos. Mas nós vemos aqui que imediatamente os apóstolos eles fizeram questão de ressaltar que aqueles milagres eles não estavam sendo realizados pelo poder dos apóstolos, mas como ato de Cristo Jesus crucificado, exaltado à direita de Deus Pai. Os irmãos ali no capítulo 3 que nós temos, os irmãos vão ver a sequência lá. Pedro vai fazer questão de consertar isso, ele vai ressaltar que o poder é de Cristo Jesus, que continuava ali agindo com graça, com poder, através dos apóstolos, através da igreja primitiva. Com todas essas semelhanças, irmãos, é possível que Lucas, o autor desse livro, ele queira ressaltar duas coisas. A primeira é o fato de que tanto Pedro, o apóstolo dos judeus, como Paulo, chamados o apóstolo dos gentios, eles tinham a mesma autoridade divina, tanto um como o outro. E é bem provável que Lucas também queira chamar a atenção nesses dois eventos paralelos, queira ressaltar também a unidade do Evangelho, irmãos. A unidade do Evangelho e da Igreja de Cristo Jesus. Não importa se o Evangelho é pregado por Paulo, por Pedro, não importa se o Evangelho é pregado aos gentios ou aos judeus, não importa se é em Listra ou em Jerusalém, é o mesmo Evangelho, irmãos. É o mesmo Evangelho, é o mesmo Deus, é o mesmo poder autenticado em Pentecostes lá, dando, né, o poder que desceria sobre a sua igreja, a igreja de Cristo, para que fizesse isso que tem feito, irmãos, né, anunciar o Evangelho até os confins da terra, né, extrapolar os muros, as paredes, até os confins da terra. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse contexto da pregação do apóstolo Paulo, essa circunstância aqui em que Paulo pregou, ou melhor, o episódio, né, que levou Paulo a pregar o Evangelho, está aí nos versículos 11 a 13, quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Ou seja, aqueles homens,
aquela multidão, eles acharam que ali estavam deuses que fizeram aquele milagre. E vejam que Barnabé aqui é tido como Júpiter, que é o nome latino ou romano para Zeus, que era conhecido como rei dos deuses, né? Na mitologia grega. Paulo, ele é chamado aqui de Mercúrio, que é o nome latino do deus Hermes, que era o porta-voz dos deuses. É possível, irmãos, que por causa da idade avançada de Barnabé, mais maduro, tenham visto ele como Júpiter. E nem precisa aqui especular por que deram a Paulo, tenha chamado de Mercúrio, sendo porta-voz. Lógico, Paulo, ele era aquele que falava mais, aquele que estava sempre pregando, sempre, ele não se calava diante das multidões, então ele logo foi colocado como Mercúrio, porta-voz, por essa característica de pregador, de levar a mensagem, de não ficar calado diante das situações. Aparentemente aqui, irmãos, a princípio, Paulo e Barnabé, eles não entenderam bem o que estava acontecendo ali, até porque eles falaram na língua da região, né? Lucas ressalta aqui, a língua licaônica, e vejam que eles ficam horrorizados quando eles percebem que aquela multidão, né, ia oferecer sacrifícios logo a quem, irmãos? Logo a quem? Aquele que pregava contra a idolatria e contra o paganismo, que anunciava o Deus verdadeiro e a graça de Deus em Cristo Jesus. Alguns estudiosos, irmãos, dizem que aqui há uma razão para que aquele povo confundisse Paulo e Barnabé com Mercúrio e Júpiter. Um dos escritores romanos, chamado Ovídio, ele escreveu, um escritor antigo, ele escreveu um livro chamado Metamorfose. E nesse livro, ele é uma coletânea de histórias, de lendas, de mitos. E essas histórias estavam relacionadas com pessoas que transfiguravam, ou seja, deuses que se transformavam em pessoas, pessoas que se transformavam em outras coisas. E dentre vários mitos, dentre várias lendas, ele relata, lá no capítulo 8 desse livro, ele relata que uma lenda que aconteceu naquela região, quando dois deuses visitaram aquela região, e transformados em homens, eles buscavam casas para que fossem acomodados. Eles queriam, como homens ali transformados em homens, eles buscavam um lar que pudesse acomodá-los, né? E diz o livro, né, nessa lenda, nesse mito, que ninguém quis acomodar os dois deuses. Apenas um casal chamado Filemon e sua esposa, de nome Bausis, um casal idoso, resolveu abrigá-los e deu hospedagem pensando que eles fossem homens. E diz a lenda, irmãos, que eles então, esses deuses, eles revelaram o seu caráter, quem eles eram, e aí então eles transformaram a choupana, a pequena casa onde aquele casal vivia, em um grande e suntuoso templo, e levou para o cume dos montes, de onde então aquele casal observou que aquele casal se tornou sacerdotes, né? Os dois se tornaram sacerdotes, então eles puderam contemplar a destruição que sobreveio sobre aquela cidade. Então não é, irmão, de estranhar que agora, né, aquela multidão ali, vendo aquele milagre que Paulo fizera, eles, sendo um povo místico, supersticioso, com medo de alguma coisa semelhante acontecer com eles, né? Eles então fizeram todo aquele agrado, toda aquela festa para sacrificar touros, flores
para Paulo e Barnabé, achando que eles eram deuses. Mas foi nessas circunstâncias, irmãos, foram nessas circunstâncias que Paulo pregou o evangelho. E quero enfatizar aqui, como nós já fizemos antes, o que é ressaltado aqui, irmãos, por Lucas, escritor desse livro, não são as curas, não são sinais, não é eventualmente, e elas ocorrem pela graça e misericórdia de Deus. O que é ressaltado aqui, irmãos, como nas outras partes desse livro, a ênfase é sempre a pregação, a mensagem do evangelho. E vejo que aqui é uma peculiaridade na pregação do apóstolo Paulo, lá em Listra, é que Paulo ele pregou o evangelho diretamente a pagãos. Os irmãos, nós já mencionamos aqui que Paulo, na sua viagem, no seu início da sua viagem missionária, ele pregava primeiramente aos judeus. Ele ia nas sinagogas e dizia assim: olha, vocês estão vendo Isaías, vocês estão lendo Isaías, estão lendo esses livros eles apontam para o Messias. Esse Messias já veio, é Jesus Cristo. Paulo fazia uma ligação, irmãos, do Antigo Testamento, né? Claramente há, e onde claramente há essa ligação, e Paulo apontava para pregar a Cristo Jesus. Veja que nós destacamos isso, que lá no capítulo 13, o apóstolo Paulo ele ia fazer isso, ele pregava aos judeus, e os judeus rejeitavam. E ele então diz que eles passariam agora a levar a mensagem aos gentios. É isso que ele faz, como nós destacamos lá no capítulo 13, no versículo 46, que eles passariam agora a levar a mensagem aos gentios. Veja que o que é peculiar aqui, irmãos, que nessa cidade não havia sinagoga. Paulo, ele estava diante, Paulo não tinha esse apoio que era a revelação especial, né, no Antigo Testamento, chegar na sua pregação que Cristo como sendo o Messias, aquele que foi prometido desde o começo da Bíblia, do Antigo Testamento. Paulo não tinha esse apoio, e aqui nós vimos Paulo anunciando a pagãos, provavelmente aqui a pagãos iletrados, e vejo que ele parte do conhecimento de Deus, não na revelação especial da Escritura, mas ele parte do conhecimento que Deus dá de si mesmo a todos os povos, a todas as nações, especialmente através da obra da criação. É isso que Paulo faz aqui, irmãos. Ele fala da criação e da providência de Deus, que ele dá a todos os povos, a todas as nações, não importa o lugar. Observe aqui que Paulo fala naquele momento quando ele fica horrorizado, aqui a partir do versículo 4, porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. E aí ele começa. É a partir daqui, irmãos, que Paulo se apoia. Ele fala da criação, da providência. O Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Olha aí ele dizendo da providência, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Vejam, irmãos, que Paulo ele não podia partir das passagens do Antigo Testamento, porque aquele povo não sabia o que era, não conhecia, não tinha acesso até chegar a Jesus, mas Paulo, ele anuncia o evangelho a partir daquilo que Deus criou, né, a partir daquilo que Deus revela a todos os povos, conforme está citado lá no Salmo 19.
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aquilo que nós cantamos há pouco, irmãos. Altamente os céus proclamam, né, toda essa criação maravilhosa, toda essa providência que todos recebem de Deus. Chuvas, mantimentos, frutas, tudo que o Senhor concede a toda a sua criação. Em Romanos 1, irmãos, versículos 18 a 20, o apóstolo Paulo, ele mesmo vai falar que a ira de Deus, né, ele veio sobre aqueles que trocam isso. Eles pegam a criatura e se transformam como se fosse criador. Eles, ao invés de adorarem o Criador, eles adoram a criatura. Eles pegam a mentira e colocam para transparecer, e pegam a verdade, essa verdade que nós conhecemos da palavra de Deus, e escondem. Eles escondem essa verdade que está relatada na palavra de Deus. Então vejam, irmãos, que é isso que o apóstolo Paulo faz. Ele parte da criação da providência para pregar o evangelho. E é difícil imaginar que Paulo parou aqui, irmãos. Vejam que Paulo, no versículo 18, diz que dizendo isto, ou seja, afirmando, pregando, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Houve uma confusão, nós não sabemos exatamente o que aconteceu aí, como diz o versículo 18, mas parece que o misticismo, irmãos, a idolatria, a superstição foi mais forte do que aquilo que o apóstolo Paulo anunciou para aquelas pessoas, foi mais forte. E vejam que, mas nós podemos entender aqui como Lucas faz sempre, ele faz um resumo, né? É difícil entender que Paulo tenha parado aqui, tenha falado somente isso e parou de pregar. Mas como nós vemos nesse livro inteiro, Lucas sempre fazendo um resumo, né, daquilo da pregação do apóstolo Paulo, assim como a de Pedro e demais sermões, pregações que existem nesse livro. E eu quero também chamar a atenção dos irmãos para a reação daquele povo. Está aí nos versículos 18 a 20. Como eu disse, houve uma força da superstição, né? Mesmo ouvindo a pregação sobre o Deus vivo, eles desejaram continuar o sacrifício de touros, oferecer aquelas flores. Vejam também, irmãos, que nós vemos a partir do versículo 19, esse zelo equivocado dos judeus. Não os judeus daquela região, mas os judeus de Icônio. Os judeus de Icônio e de Antioquia, eles inconformados, né, com a estada anterior do apóstolo Paulo, eles não conseguiram matar o apóstolo Paulo, eles não conseguiram dar cabo ao apóstolo Paulo e Barnabé. Eles então, insatisfeitos, foram até Listra. Eles se locomoveram, eles foram até Listra e incitaram aquelas multidões de tal maneira, irmãos, que Paulo foi apedrejado. E ele foi apedrejado de forma tão forte, irmãos, que ele foi tido como morto, conforme está aí no versículo 19. Veja que eles levaram o corpo dali, né? O corpo foi arrastado para fora da cidade. Lendo o texto, irmãos, eu fico imaginando, eu não sei se os irmãos lembraram de alguém. Eu, quando eu li o texto, eu lembrei de Estevão, né? Estevão, quando foi brutalmente apedrejado pelaquela multidão, estava ali Paulo, né, olhando para aquela morte de Estevão, aquele primeiro mártir do cristianismo. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, né, sendo apedrejado, e ele lembrando do seu irmão, hoje seu irmão, né, Estevão, que foi apedrejado daquela maneira. Mas vejam, irmãos, como resultado aqui, nós vemos
essa volubilidade, né? essa questão volúvel, que são aquelas pessoas que não têm Deus, irmãos. Uma das marcas, uma das características de pessoas realmente crentes, elas têm essa estabilidade, né? As pessoas, todos nós, passamos por dificuldades, irmãos, né? Todos nós, não existe aquele que está livre de aflições, de turbulações, de dificuldades. Mas o crente verdadeiro, irmãos, ele tem uma certa estabilidade, ele está ali sempre. Você não vê surpresas, você não espera surpresas de crentes maduros, crentes sadios. E uma das características de pessoas que não creem em Cristo, que não têm Deus, é que elas são volúveis. Elas estão sempre mudando, elas estão sempre indo atrás da multidão. É o caso aqui desse povo, irmãos, que vejam, uma hora eles queriam adorar a Paulo e Barnabé, e agora eles apedrejaram. De uma hora para outra eles mudaram totalmente aquilo que eles queriam fazer. Isso é uma característica de pessoas que não têm Deus. Então sempre você tem que se surpreendendo a cada dia por coisas que as pessoas aprontam. Mas vejam também, irmãos, que uma coisa que nós vemos aqui no final desse texto é o apoio da igreja naqueles momentos difíceis. Veja que o trabalho do apóstolo Paulo naquela cidade, ele não foi em vão. Veja que o que Lucas faz aqui, eu ressalto para os irmãos, é um resumo de tudo que havia acontecido. Ele faz aqui uma seleção do que havia acontecido. Veja que Paulo já estava pregando o evangelho ali, já havia uma igreja ali nessa cidade. Tanto é que, vejam no versículo 20, rodeando-o, porém, os discípulos, já havia discípulos ali naquela cidade. Discípulos de Cristo. Vejam que diz o texto que eles rodearam o apóstolo Paulo, imaginando que Paulo estava morto, para prantear a morte do apóstolo Paulo. E, para surpresa dos discípulos, daqueles irmãos, Paulo não estava morto. Ao que tudo indica aqui, irmãos, ele estava desacordado, bastante ferido. Provavelmente aqui seus linchadores, seus apedrejadores já haviam partido. E Paulo se levanta, ele pernoita na cidade, ele dorme ali naquela cidade. E vejam aqui, irmãos, a graça de Deus em preservar a vida do apóstolo Paulo. E vejam também como é incrível aqui a determinação, né, que é outra característica de crentes determinados, firmes ali na palavra, em cumprir a vontade de Deus. Mas vejam aqui a determinação do apóstolo Paulo, e mesmo apedrejado, considerado como morto, ferido, no outro dia, irmãos, ele já estava a caminho de outra cidade, de Derbe, para dar continuidade ao seu ministério. E apesar de todas as oposições, apesar de todas as circunstâncias, ele continua para dar andamento ao seu ministério. E eu quero encerrar aqui, irmãos, trazendo algumas lições para os irmãos nessa manhã. A primeira é a unidade da pregação do evangelho e da igreja. Não importa, como eu já afirmei, ser apóstolo dos judeus ou gentios, se é em Jerusalém, se é em Listra, se é em São Paulo, se é em Tóquio, não importa, irmãos, é o mesmo evangelho, é o mesmo poder salvífico de Cristo Jesus, operando através da palavra, fazendo com que pessoas se tornem novas criaturas, inserindo-os no corpo de Cristo Jesus. Outra coisa que nós vemos como lição, irmãos, para nós nessa manhã, é essa terrível superstição, cegueira espiritual, né? Vejam quanta superstição aqui nesse texto. Mesmo Paulo dizendo, olha, eu não sou Mercúrio, coisa nenhuma, Barnabé não é Júpiter, coisa nenhuma.
Nós estamos aqui para anunciar o Deus vivo, né, para que vocês sejam arrancados dessa cegueira. Mesmo assim, irmãos, foi com muita dificuldade que conseguiram dissuadir aquelas pessoas. Veja o que aconteceu aqui, essas pessoas mostrando serem volúveis, né? Uma hora querem adorar, outra hora querem apedrejar aqueles irmãos. Mas talvez a principal lição aqui que nós podemos extrair nessa manhã, irmãos, está relacionada pela maneira como Lucas escreve, pela seleção dos acontecimentos aqui que ele nos apresenta. Vejam a sabedoria para anunciar o Evangelho a várias categorias de ouvintes. Irmãos, nós vamos ter momentos, vamos encontrar com pessoas diferentes, em ocasiões diferentes, em situações diferentes. E nós precisamos ter sabedoria, irmãos, para apresentar o Evangelho corretamente. E eu não estou falando aqui da essência do Evangelho. Não estou falando aqui do conteúdo do Evangelho, que é sempre o mesmo. Veja como Paulo, aqui ele se mostra flexível aqui nesse sentido. Veja que ele chega numa sinagoga judaica e ali ele parte do Antigo Testamento, anuncia a salvação em Cristo Jesus. Foi isso que ele fez lá em Antioquia, no capítulo 13. Veja que Paulo, ele chega numa cidade pagã, mais culta, né, pessoas letradas em Atenas, como nós veremos lá no capítulo 17, futuramente, se Deus permitir, mas ele de maneira peculiar, ele aborda aqueles homens e ele olha aquele altar, né, do Deus desconhecido e faz dali um ponto de ligação para anunciar o Evangelho, a graça de Deus em Cristo Jesus. E não tenha dúvida, irmãos, que aqui também nesse capítulo que nós consideramos, Paulo, não podendo partir da sinagoga, onde não há revelação especial, ele tem a sabedoria de partir do conhecimento do Deus Criador, do Deus Provedor e daquilo que Deus revela a todo homem acerca da sua bondade e da sua misericórdia. E é isso que Paulo faz aqui, irmãos. E outra coisa que nós podemos aprender aqui nesse texto é essa determinação, essa coragem, ousadia para pregar o Evangelho. Paulo, mesmo perseguido, irmãos, mesmo linchado, apedrejado, ele sai de Listra ali, certamente se recuperando ainda por causa dos ferimentos, mas ele não abandona, ele não se enfraquece diante da sua missão, do seu ministério. E, irmãos, nós que moramos nessa cidade gigante, nós vivemos no meio de uma cultura pagã, irmãos, cheia de misticismo, cheia de superstição. Dizem que nosso país é um país cristão, não é verdade? Não é não, irmãos, nosso país é idólatra. O nosso país é de maioria idólatra, supersticiosa, pagã. É enorme o misticismo, a idolatria predominam aqui no nosso país. E que Deus, irmãos, nos dê sabedoria, que Deus nos dê coragem, nos dê graça, determinação, ousadia para anunciar o Evangelho de salvação, de ser testemunha, de sermos testemunhas, irmãos, desse Evangelho que abre o olho dos cegos, que dá vida aos mortos. É isso que o Evangelho faz, irmãos. Nesse mundo cheio de mortos, né, nos seus delitos e pecados, nesse mundo cheio de zumbis mesmo, é o Evangelho que salva, irmãos, é o Evangelho que os tira dessa situação. E eu termino aqui com uma pergunta a cada um de vocês: quais são as marcas que você tem de Cristo Jesus? Qual é o seu currículo para você apresentar diante de Deus com relação a ser testemunha de Cristo, a ser um anunciador do Evangelho? Qual é o seu currículo?
Quais são suas marcas? E eu não falo aqui, irmãos, de marcas físicas, mas história, experiências, situações, momentos em que você pôde mostrar que você é discípulo de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.